Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os meus cadernos da faculdade. Então, começando por este, na primeira página tem um bolsinho onde eu deixava algumas fichas que eu usava em aula. Eu deixava junto uma tabela periódica para ajudar nas aulas de Química Geral e de Química Orgânica. Aqui é a primeira matéria e, como vocês podem ver, é de Química Geral, aproveitando também para mostrar o sistema reposicionável dos meus cadernos. Então a folha ela sai e ela pode ser colocada em qualquer parte do caderno, o que ajuda muito. Então a primeira matéria que eu tenho é de Química Geral e, como estava no EAD, eu aproveitava e fazia várias anotações bonitas. Como vocês podem ver, eu fazia uns títulos mais elaborados, fazia bastante desenho, usava lápis de cor, grifava bastante e aproveitava também para usar bastante post-it preto. Olha, ajudava bastante. Eu deixava anotadas as coisas mais importantes. Os cadernos mini que eu tenho é com o mesmo sistema reposicionável que os grandes. Então eu aproveitava algumas folhas para mim fazer exercício que o professor pedia em aula e eu colocava do mesmo jeito no mesmo lugar. Como vocês podem ver, eu gostava de fazer bastante desenho, eu pintava, usava bastante canetinha colorida. Aqui começa a disciplina de Química Orgânica, que foi no segundo semestre. Eu usei o mesmo caderno então, porque era Química Orgânica e Química Geral. Então eu aproveitei o mesmo espaço para me colocar as minhas folhas. Aqui tinha mais uma folha do caderno Studies Mini, eu fazia bastante desenho. E aí começou o presencial. Eu já decidi fazer algo mais simples e mais rápido. Aqui começa a disciplina de matemática e de estatística. Como matemática eu tive no primeiro semestre e estava no online, então eu aproveitava e fazia bem organizado. Eu usava bastante post-it preto, eu fazia bastante gráfico, fazia bem colorido. Aqui começa a disciplina de estatística e eu peguei o comecinho no EAD, então eu fiz bem bonito, fiz um título mais elaborado, fazia alguns desenhos também. E aqui começou o presencial. Então eu tentava fazer bonito, mas eu não conseguia 100%. Então eu comecei a fazer o que era mais prático em aula. Logo em seguida começa a disciplina de física e eu também fiz no EAD, então eu fazia bem bonito, eu usava bastante post-it preto, fazia bastante desenho e, sinceramente, física foi uma matéria que eu aprendi a gostar na faculdade. Por ser uma disciplina de exatas e que eu tinha bastante dificuldade, então eu tentava copiar tudo o que o professor falava, eu copiava todos os slides, todas as contas, fazia todos os desenhos. E, gente, aqui eu usava o método Cornell, que é traçando uma linha e do lado esquerdo a gente
escrevia os tópicos principais e do lado direito a gente escrevia o resumo, né, o texto. Essa última disciplina desse caderno era de Geologia Ambiental e era uma matéria anual. Então eu peguei metade no EAD e metade presencial. No EAD eu caprichava bastante, eu fazia todos os desenhos, eu pintava, fazia títulos mais elaborados, né? Então aí ó, tudo pintado. Esse título é um dos meus favoritos. Olha, ele é bem elaborado e é um pouquinho demorado de fazer, então eu fiz ele ainda no EAD. Aqui ainda estava no EAD, então eu fiz bastante desenho, deixei bem colorido e logo em seguida voltou o presencial. Essa foi a minha primeira aula presencial, então foi algo mais simples. E por fim, então, essa foi a última anotação desse caderno. E agora eu vou mostrar o outro. Agora esse caderno, eu deixava ele para as matérias mais conteudistas, que são mais densas. E aí no bolsinho, então, tinha uma anotação que eu fiz na aula de Biologia Celular, no presencial. Então não estava nada tão elaborado, eu fiz na correria, mas mesmo assim eu gostei bastante, por isso eu deixei guardada. Aqui na primeira página eu deixava o meu cronograma das aulas que eu tinha, eu deixava aquele post-it com as minhas matérias do primeiro semestre, e a primeira disciplina então, ela foi de Biologia Celular. Então, como estava no EAD, eu estava fazendo tudo muito elaborado, por ser uma matéria também muito densa, cheio de conteúdo, eu fazia bastante ilustração, eu usava muito post-it preto. Eu fazia título muito elaborado, bem bonito, para chamar a atenção. Aqui eu fazia alguns desenhos também. Eu usava lápis de cor, deixava bem ilustrado. Aqui voltou o presencial, então eu fazia algo bem simples, mais rápido. Os desenhos eu deixava para fazer em casa. Aqui faltou uma tabela para completar. Fazia algo mais simples e mais rápido, o que fosse mais prático para mim conseguir fazer em aula. Essa próxima disciplina então era de Zoologia de Invertebrados 1 e foi uma matéria bem grande, anual. Aqui essa primeira página então foi sobre um artigo que a professora pediu pra gente ler e eu fiz algumas anotações. Como é uma matéria anual, então eu peguei metade EAD e metade presencial. Porém, como era uma matéria que eu gostava bastante, então eu sempre fui um pouco mais caprichoso, usava post-it preto, fazia desenho, usava canetinha, caneta branca. Eu pintava os desenhos que dava para pintar. Então foi uma matéria que eu sempre dei um pouquinho mais de atenção na questão de capricho. Até então eu usava o método Cornell, mas aí eu comecei a usar o método normal, o que foi muito melhor para mim, porque eu economizava tempo e eu economizava folha também. Então eu comecei a fazer algo mais simples, sem muita enrolação, o mais prático possível. A próxima matéria era de protozoários e algas, ela também foi anual. Então eu fiz metade no EAD e metade presencial.
A parte que eu fiz no online eu caprichava bastante, fazia desenho, eu grifava, eu usava post-it preto, lápis colorido, tudo para ficar o mais bonito possível. Aqui foi quando voltou presencial, então eu fazia algo simples, eu escrevia bastante de lápis também, por conta de ser muito rápido na sala, não tem como ficar parando, vendo slide. Então eu anotava algo bem rápido. Por fim, a última disciplina do primeiro ano foi Anatomia Humana. E por ser uma disciplina anual, eu fiz metade presencial e metade EAD. A parte que eu fiz no EAD eu caprichava bastante, eu fazia bastante desenho, eu pintava, fazia alguns esquemas. Essa parte foi a parte que eu fiz no presencial e foi uma parte então bem curta. Logo em seguida a gente entrou de férias e agora eu vou mostrar os cadernos do segundo ano. Esse é o meu caderno favorito e ele também é lá do Caderno Studies, com sistema reposicionável. Olha, ele é bem clean, bem bonito. Aqui começa com a parte de adesivos, depois logo em seguida já tem a parte do bolsinho para deixar as fichas, né? Tá um pouco bagunçado. Depois logo em seguida então começa com a primeira matéria, que é de morfologia vegetal. Olha, esse ano eu tentei fazer algo mais diferente, com a caneta branca. E esse ano também, por ser totalmente presencial, eu tô fazendo algo mais simples. Eu tô fazendo o título mais simples, algo mais rápido, sem muita enrolação. Inclusive, os desenhos também que eu estou fazendo são desenhos a lápis, eu não tô passando muito a caneta. Ó, eu uso apenas 2 canetas, uma para o título e uma para fazer o contorno colorido. Então, como eu ainda não tô nem na metade do semestre, não tem muita anotação, não tem muita coisa. A próxima disciplina é de Zoologia de Invertebrados 2. E aqui eu fiz um título mais simples também, usando só 2 canetas, que é bem rápido. Não tem muita coisa, eu ainda preciso colocar algumas coisas em dia. Preciso fazer algumas anotações novas. A próxima disciplina desse caderno é Microbiologia. E aqui eu fiz um desenho de caneta, por ser bem rápido. E eu também fiz um título mais elaborado, porém depois eu comecei a fazer um título mais simples, apenas uma caneta preta e uma canetinha colorida para fazer um contorno. Bom, esse é o último caderno então das disciplinas que eu tô fazendo. Ele também é do Caderno Studies, né? Aqui eu usei alguns adesivos para mim colar no meu quadro, olha. Mas o resto eu vou deixar guardado, eu não vou usar. Também tem o bolsinho. E a primeira disciplina então é de embriologia. E aqui eu fiz um pouquinho mais elaborado, porque é uma disciplina também com muito detalhe. Ela é bem conteudista, né? Então eu fazia as anotações que eu conseguia fazer em aula, e quando eu chegava em casa eu passava limpo, fazia alguns desenhos, né? Aqui, por exemplo, eu deixei o espaço em aula, e quando eu cheguei em casa eu fiz o desenho, né? Ficou bem legal. Aqui eu também caprichei mais. A próxima disciplina então é de histologia, e é uma disciplina anual. Ela é bem densa, ela é bem comprida, é muita coisa. Aqui eu deixei a lápis, os desenhos eu preciso passar limpo depois.
Mas tá bem simples, eu faço algumas anotações de lápis, eu faço alguns desenhos, os que dão eu passo limpo, os que não, eu não passo. Aqui eu desenhei em aula e depois passei a limpo em casa. Mas também tá algo bem mais simples, não tem muito desenho, não tem muita pintura. Eu faço algo bem mais prático mesmo. A próxima disciplina então é de genética. E aqui eu fiz algo colorido, né? Bem simples. Aqui eu já fiz um pouquinho mais elaborado, fiz uns desenhos, mas eu fiz em casa. Aqui, por exemplo, tá a lápis, porque não deu tempo de passar a caneta. E, sinceramente, genética é uma matéria bem difícil. Então eu tô tentando fazer bastante colorido, eu tô tentando fazer bastante desenho, né? Como eu falei, eu tenho memória fotográfica. Então eu faço bem elaborado porque é muito detalhe. Então eu faço colorido para me conseguir diferenciar cada coisa. Quando eu vou estudar, quando eu bato o olho assim, eu já consigo diferenciar cada coisa, eu já consigo enxergar a diferença. Né? Aqui eu tava fazendo mais simples. Olha, aqui eu já fiz mais elaborado. Então depende também do dia, depende do tempo que eu tenho disponível, depende se é muito detalhista, se é pouco detalhista, né? Aqui ó, já tá mais simples, só tem escrita, não tem nenhum desenho. Tem algumas anotações de sala e algumas a lápis. Aqui, por exemplo, eu deixei de lápis mesmo porque não deu tempo de passar limpo, né? E a última disciplina então é de epidemiologia e saúde pública. É algo bem simples, bem básico. É uma matéria semestral, então eu nem tô tentando gastar muita folha, porque logo ela acaba. Olha, eu fiz um pouco mais colorido, né? E essa daí, então, foi a última anotação, olha. Fiz bem simples, é pouquíssima coisa. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam e não esquece de deixar o like.